Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos aprender sobre polaridade das moléculas. No vídeo anterior, que está aqui no card, nós aprendemos sobre a polaridade de uma ligação, que é analisar um átomo e outro átomo, aquela ligação ali, se ela é polar ou se ela é apolar. No caso de uma polaridade da molécula, nós vamos analisar a molécula ao todo através de vetores e ver se essa molécula ela é polar ou apolar. O primeiro exemplo, então, uma molécula chamada gás carbônico, que é o CO2. No vídeo que está aqui no card também, a gente viu que essa molécula aqui ela apresenta uma geometria, que quando ela está no espaço, ela vai ter o carbono no centro, um oxigênio de um lado e um outro oxigênio do outro lado. Essa organização dos átomos se chama geometria linear. Isso é importante para a gente poder analisar qual que é a polaridade dessa molécula. Como que eu faço isso? Eu vou olhar sempre o átomo central e eu vou olhar o que está ao redor dele. Neste caso aqui, ó, esse carbono com esse oxigênio, eu vou ter uma polaridade. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Lá na tabela periódica, quanto mais para cima e mais para a direita for um átomo, mais eletronegativo ele é. Então eu tenho que o oxigênio está aqui e o carbono aqui. Então o oxigênio ele é mais eletronegativo. Por ele ser mais eletronegativo, ele tem uma tendência para cá. Ou seja, o oxigênio ele tem mais força, então ele puxa mais elétrons para ele. Se analisarmos o outro lado, a gente vai ter a mesma coisa para cá. Quando a gente aprende em matemática sobre vetores, e um vetor aponta para um lado e um outro vetor aponta para o outro lado, esses vetores eles se anulam. Ou seja, esse vetor se anula com esse vetor e a polaridade desta molécula é igual a zero. Então, o CO2 é uma molécula apolar. Agora vamos pegar um outro exemplo. Se eu tivesse a molécula que é o HCN. A organização dessa molécula é o carbono no centro, fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio e aqui um hidrogênio. Essa minha molécula aqui, ela é uma geometria linear. Vamos analisar cada uma das ligações. Entre o carbono e o hidrogênio, eu tenho que o carbono ele é mais eletronegativo, então eu vou ter um vetor para cá. E entre o nitrogênio e o carbono, eu sei que o nitrogênio ele é mais eletronegativo, então eu vou ter uma tendência para cá. Quando os vetores eles estão no mesmo sentido, eles se somam. Então esse vetor aqui vai somar com esse vetor. Então eu vou ter que a polaridade aqui vai ser diferente de zero. Quando a polaridade é diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Um outro exemplo é a molécula CF4. Eu sei que o carbono está no centro, que eu vou ter uma geometria aqui tetraédrica. Sempre quando eu tiver a geometria tetraédrica e todos os meus elementos ao redor forem os mesmos, eu vou ter uma molécula apolar. Por quê? Porque aqui eu vou ter um vetor puxando para o flúor, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então vai ter uma força maior para ele. Um outro para cá, um para baixo e um para cima. Analisando essa geometria aqui, eu vou ter uma geometria apolar, porque todos os vetores se anulam. Vamos analisar agora a molécula da água. A molécula da água, ela possui uma geometria angular. Por quê? Porque o meu oxigênio está aqui, eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, e aqui eu tenho dois pares eletrônicos. Então isso aqui é uma geometria angular. Essa molécula ela é polar ou ela é apolar? O oxigênio ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, então eu vou ter uma força para ele dos dois sentidos. Então essas duas forças aqui, elas não se anulam, porque as retas elas não estão opostas. Então neste caso aqui, a água é uma molécula polar. E assim a gente consegue prever a polaridade de diversos tipos de moléculas, sempre analisando ligação por ligação de qual átomo que é o mais eletronegativo, e depois a todo é só olhar o comportamento desses vetores, se eles vão se anular ou se eles vão se somar, certo? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau e até a próxima!